Então, seguimos? Seguimos? Ações de família? Eu sou o Ederaldo, você já sabe. Estamos aqui juntos, tentando entender um pouquinho esse universo das ações de família. E agora nós vamos começar a tratar aí de alimentos, ok? Nesse bloco nós vamos tratar exclusivamente da questão dos alimentos. Fixação de alimentos provisórios. Eu preciso, na minha petição, quando eu for ajuizar uma ação de alimentos, ok? Eu preciso pensar que o magistrado, antes do valor definitivo, vai fixar um valor provisório. O definitivo eu sempre deixo ele lá em cima. O provisório, aí vai depender. Se você conseguiu, sendo o devedor da pensão ou o obrigado da pensão, funcionário público, no portal da transparência você tem lá o valor que ele ganha, você pode pensar em jogar uma porcentagem mínima, depois um valor definitivo maior. Agora, quando eu não tenho, eu vou no salário mínimo, ok? Eu verifico lá, obviamente, as condições da pessoa e tento trabalhar com porcentagens em relação ao salário mínimo. É o que eu procuro fazer aqui no meu escritório. Agora, o fato é que ao despachar a petição inicial, o juiz ele já vai fixar esse valor. E uma coisa que eu preciso aqui já deixar claro para vocês: fixado o valor no despacho saneador, desculpa, no despacho inicial aqui, não é? Do magistrado na minha ação de alimentos, essa decisão dele já é título executivo judicial. Tanto é que se o bonitão ou a bonitona não efetuar o pagamento, você já pode fazer um cumprimento de sentença, ok? Poxa, fixou alimentos provisórios, não pagou, cumprimento de sentença. Já é título. Artigo 515.1 do CPC. Deixa anotadinho aí. 515.1. Essa decisão do juiz que no despacho já fixou, já temos um título executivo judicial. Tudo bem? É lógico que se porventura o valor for muito alto, não é? Você pode, além de contestar, tentar com um recurso de agravo de instrumento, já que aqui nós temos uma decisão interlocutória, reduzir e adequar o valor para a realidade financeira do teu cliente. Agora, o fato é que despachou, já é título. Você é advogado do réu, doutor do céu, não vou conseguir pagar. Então, nós podemos fazer um agravo de instrumento, ok? Para tentar adequar no tribunal esse valor, mas que já é título, ok? Nós temos um problema em relação aqui à eventual fixação contra a voz. Tem-se muito discutido, será que tem juiz que manda prender vô e vó? Com certeza, eu já vi. Depois você me manda uma mensagem aí se você já viu vô e vó sendo, né, decretado prisão. Eu já vi algumas vezes, infelizmente. Esses alimentos fixados por vezes contra vô e vó têm aquele caráter subsidiário. Então não é que vai ter que ficar durante todo um tempo. Até porque aqui, quando se tiver noção de que o pai ou a mãe pode custear as despesas dos filhos, o vô e a avó já pode pretender essa exoneração, ok? A questão é, e aí nós temos uma discussão jurisprudencial, quando eu ajuizo uma ação contra vô e vó. Então vamos lá, com calma no meu exemplo aqui. Eu vou ajuizar uma ação de alimentos contra um vô e uma avó, ok? Eles foram citados. Só que do outro lado também tem vô e vó. Será que é possível o juiz trazer ao processo o vô e a avó do outro lado? Porque aqui nós não temos uma responsabilidade também solidária dos avós aqui para cuidar do Juninho, enquanto o pai e a mãe não conseguem, não pode. É isso que nós precisamos pensar. Eu preciso ter um cuidado quando eu vou ajuizar a ação contra avó e vó e deixar claro para a minha cliente, que geralmente é a mulher que nos procura para ajuizar uma ação contra o vô e a avó do sogro e da sogra lá, né, do outro lado. E esse lado aqui, o teu pai e a tua mãe têm dinheiro, trabalham? Não, não, eles já ajudam. Eu ouço muito isso. Eu sei que já ajuda, mas para o juiz, para o promotor, não é? Já me disseram já de juízes de chamarem ao processo ou o próprio advogado do vô e da avó citado fazer uma preliminar lá de chamamento ao processo, trazer o vô e a avó do outro lado, que às vezes tem até uma melhor situação financeira.
É uma questão para a gente pensar, não é? Se eu vou conseguir uma decisão jurisprudencial boa nesse sentido. Então, precisamos abrir o olho. Não estou dizendo que não é para chamar avô e vó, mas vamos pensar nisso, tá? Talvez não seja o caso, porque o pai e a mãe da nossa cliente pode virar réu no processo. Será que ela quer isso? Será que não seria o caso de nós falarmos isso para ela? Então, pense bem nessas ações aí contra avô e vó. Só para a gente adiantar, eu tenho aqui os alimentos provisionais, que geralmente eu requeiro também primeiro, às vezes eu peço para resolver a questão da pensão alimentícia, e daí depois, ok, eu vou discutir guarda, partilha, convivência, o próprio divórcio ou reconhecimento, e costumo requerer os alimentos provisionais como tutela de urgência, quando a mãe tem ali toda a questão financeira bem definida, de despesa, sabe exatamente quanto o marido ganha. Então, eu já fiz várias vezes esse requerimento e deu muito certo. Primeiro, como tutela de urgência em caráter antecedente, eu quero resolver a pensão de forma definitiva. Daí depois eu tenho um prazo de 30 dias para protocolar o pedido principal. Os alimentos gravídicos, uma lei lá de 2008, me parece que não pegou muito, né? Algumas mães têm que aguardar o nascimento para fazer o exame de DNA por uma questão de saúde, né? Mas, quando é possível antes, mas também ficou grávida, as mamães aqui, papais aqui que estão, sabem da quantidade de despesa que se tem durante uma gestação. E se há uma prova de que ele é o pai da criança, nada impede que o magistrado fixe um valor para que ele pague durante a gestação. Nasceu o bebezinho, converte em definitivo esse valor. Nasceu o bebezinho, faz o exame de DNA. Opa, mas no DNA apareceu que ele não é o pai da criança. E agora? Não devolve o valor que pagou. Nós temos aqui aquele princípio da irrepetibilidade, que com certeza você já ouviu falar aí no seu escritório, não é? Não devolve. Ah, mas eu paguei durante 3, 4 meses, daí nasceu a criança, fiz o DNA, não sou o pai. Colegas, não devolve. Há um princípio da irrepetibilidade. Se vai querer fazer uma ação de reparação de danos morais, aí não sei. Mas falar que eu vou agora ajuizar uma ação para ela me devolver o dinheiro, isso não existe. Princípio da irrepetibilidade. É uma matéria difícil, comprovada, mas não devolve. Nós precisamos executar alimentos às vezes. Temos que fazer cumprimento de sentença, ou se eventualmente os alimentos ficou previsto lá na escritura do divórcio, né? É um documento público, então é título executivo extrajudicial. Qual o documento que você tem aí? Vamos lá? Tá aqui, ó, prisão. Bom, eu preciso dar um exemplo bem grandão aqui. O bonitão está devendo 40 meses de pensão alimentícia. 40 meses que o bonitão não paga a pensão. Ok. Bom, como ele não paga a pensão há 40 meses, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 cumprimentos de sentença, um sob pena de prisão e um outro sob pena de penhora. O sob pena de prisão, nós vamos, exemplo, colocar no cumprimento de sentença, outubro, setembro, agosto e os que se vencerem, tudo bem? No outro cumprimento de sentença, daí eu coloco os meses pretéritos, julho, junho, maio, abril, ok? É importante fazer 2. Por que eu falei esse tempo grandão aí de 40 meses que ele deve? Porque eu quero lembrar vocês que contra menor não corre prescrição. Se fosse maior de idade o credor, teria 2 anos para cobrar. Mas como é menor de idade, é criança, contra menor não corre prescrição. Por isso que eu posso cobrar todo o período. Lembra disso, ok? É lógico, a prisão é de 1 a 3 meses, geralmente os juízes colocam 1 mês de prisão, e nós temos que lembrar também que, caso você esteja diante de uma situação que o bonitão pagou parcelas menores do que o valor real devido
e você precisa fazer um cumprimento de sentença e ele tem folha de pagamento, gente, apareceu alguém com folha de pagamento. Eu não vou ficar fazendo cumprimento de sentença de penhora. Eu já vou requerer o desconto diretamente em folha de pagamento dele. Poxa, Ederaldo, mas isso nunca aconteceu no meu escritório, porque geralmente aqui o pessoal é o pessoal que faz bico. Tudo bem, mas se porventura o abençoado lá que tem que pagar a pensão para o Juninho, ele tem folha de pagamento, nós podemos requerer ao juiz o desconto diretamente em folha do pagamento dele, tá? Só toma cuidado na porcentagem para que o juiz defira. A gente não pode pedir valor muito alto, porque daí ele vai falar, opa, mas eu tenho despesa também. Então pensa nisso, pense que ele tem despesa, pense que às vezes ele tem outra família. Então, para evitar que você fique aí tentando fazer penhora, busque uma porcentagem que não vá fazer com que o bonitão morra de fome, ok? Quando aparece alguém com folha de pagamento no meu escritório, nossa, a gente até chora lá de alegria. Então, só para a gente poder pensar aqui, né, de uma maneira muito prática. A partir do momento que eu estou pensando, tentando fazer um cumprimento de sentença de alimentos, eu tenho o caminho da prisão, ok? Eu tenho o caminho da prisão, 528, e eu tenho o caminho da penhora, que é o 523. Devedor de pensão alimentícia pode ser preso mais de uma vez, sim. Só não pode pelo mesmo período. Devedor de pensão alimentícia pode ter o nome negativado no Serasa e no protesto. Lembra disso, tudo bem? Peça a certidão de inteiro teor para negativar nome de devedor de pensão alimentícia. Contra menor não corre prescrição. Por isso que você pode fazer cumprimento de sentença de todo o período, 30 meses, 40 meses, não interessa. A prescrição lá do artigo 206 do Código Civil, que fala de 2 anos, ela aplica-se apenas para os maiores de idade. Lembra disso, hein? Não vai deixar de cobrar valor de cliente seu porque está prescrito. Não está prescrito, tá? Se é menor, não está prescrito. Olha aqui o artigo que eu falei para vocês da negativação, lá do 782, tranquilos? 782, parágrafo 3º, tá aqui, bonitinho, é o Serasa. Para quem está anotando aí, do protesto é o artigo 517, parágrafo 1º, tá? Do protesto é o artigo 517, parágrafo 1º. É importante que a gente, sancione aí o devedor de pensão, não só cobrando ele na prisão, na penhora, mas também negativando o nome dele. Eu tinha comentado com vocês, o despacho proferido pelo juiz já é título. Tá aqui, gente. Ó, eu coloquei até em negrito. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade da obrigação de pagar, fazer, entregar. É título. Por isso que quando sai aquela decisão lá, fixa os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, já é título executivo. Se não pagar, é prisão. E nós precisamos lembrar disso, trabalhar isso lá no nosso escritório. Tudo bem? Lembra disso, hein? Não vai deixar passar, não. O cumprimento de sentença da penhora é aquele que nós já estamos acostumados, Se não pagar em 15 dias, multa de 10 e honorários de 10. O meio de defesa é impugnação ao cumprimento de sentença. O meio de defesa no cumprimento de sentença de prisão é a justificativa, ok? Nós temos 3 dias para apresentar a justificativa no caso da prisão. Eu costumo justificar já com uma proposta de acordo, já depositando uma primeira parcela ali de R$300 para dar a entender que ele quer pagar, ele pretende pagar, senão é prisão, não tem muito, não, vou resolver o problema, pode deixar. Tá, mas você vai fazer proposta de acordo ou vai só contar com a sorte? Eu preciso fazer proposta de acordo, porque se não tem nada do contrário, tem que pagar, senão vai preso. Agora aqui no cumprimento de sentença do 523, eu posso fazer o quê? Uma impugnação ao cumprimento de sentença. Aqui não tem prisão. Aqui o meu tempo é maior, o meu respiro é maior, eu protocolo a minha impugnação dentro do próprio cumprimento de sentença.
Se eventualmente a dívida já estiver paga ou prescrita, eu posso fazer, ao invés de impugnação ou justificativa, uma exceção de pré-executividade, perfeitamente possível também. Percebam que é uma questão muito processual aqui, não é? Eu estou falando de ações de família, mas eu estou falando muito de processo civil. Só para comprovar que nós, advogados familiaristas, temos que saber sim processo civil. Nós, advogados que adoramos o direito civil, tributário, temos que saber processo civil, senão a coisa não anda. Olha só, a coisa não anda, então você precisa saber. Para a gente poder encerrar esse bloco, né, e essa aula sobre ações de família, o momento de rever alimentos e exonerar tem que ter uma modificação na situação que originou o pagamento. Às vezes as pessoas querem divorciar-se rápido e aceitam pagar 3 salários mínimos. Daí passa 3 meses, volta no meu escritório dizendo, não estou conseguindo pagar, preciso rever o valor. Daí eu pergunto assim, você está no mesmo trabalho, ganhando a mesma coisa, no mesmo, né, no mesmo cargo, seus filhos, cadê a modificação na situação financeira? Tem que ter mudança. Ou mesmo aquela mãe que aceita um valor pequeno porque não aguenta mais, fala que vai dar um jeito e volta depois de 2 meses falando, tá pouco, eu quero mais. Daí eu também pergunto, qual foi a mudança que você teve nesses meses que nós saímos do fórum lá? Então, ação de revisão e exoneração tem que ter modificação na situação financeira, senão é ação improcedente. Eu posso trabalhar aqui tutela de urgência ou tutela da evidência. A exoneração tem aquela coisa, né? Completou 18, paro de pagar. Não é isso, gente. Preciso analisar caso concreto. Preciso analisar caso concreto. Os alimentos aqui, sejam os alimentos para sobrevivência ou os alimentos compensatórios também, que é aquele que visa, né, recompor uma disparidade no final de um casamento. Esses valores, para serem revistos ou exonerados, eles devem ter o quê? Uma mudança na situação de onde eles foram fixados. Não é só completar 18 que corta. O que mais? Trabalha, casou-se, está morando, né, está vivendo em união estável, vai entrar na faculdade e vai continuar pagando. A revisão da pensão, tá? Mas qual o fato novo aí? Eu casei de novo e tive filho. Isso aí, eu estou no estado de São Paulo, eu advogo 90% aqui. Aqui no meu estado não é condição para rever, para diminuir, não. Muito menos para exonerar. Depois vocês me contam aí como anda a discussão no estado de vocês. O fato é que se teve uma sentença que mandou pagar, agora precisa ter uma sentença para mandar parar de pagar, para exonerar. E isso aí nós precisamos ficar bem atentos. Guardem isso com carinho. Tá? Não existe exoneração automática ao completar 18 anos. Você sabe disso, você sabe. O problema são as pessoas que vêm na nossa casa, né, passear e falar, viu, você é advogado, deixa eu te perguntar um negócio. Não é assim que acontece? Então, mas nós sabemos que não é bem isso. Tem que ter um processo, tem que ter uma colheita de provas para ver se realmente cessa o valor ou continua. Eu, Ederaldo, Paulo, o que eu tenho feito? Eu tenho feito pedido subsidiário. Excelência, ou exonera ou ao menos reduz. Pensa nisso aí. Coloca lá um pedido subsidiário na sua ação de exoneração. Se entender que não é caso de cortar, que ao menos reduz o valor para adequar à situação atual da tua cliente e das partes. Talvez a mudança não foi tão grande, mudou um pouco, mas se mudou um pouco, tem como reduzir um pouco? Aí é o seu poder de argumentação, tá ok? A decisão sobre alimentos não transita, então ela pode ser modificada. E para cancelar uma pensão alimentícia, tem que ter e dar a oportunidade para a parte contrária do contraditório. Lembremos disso. Alimentos é um assunto muito sensível, todo mundo sabe, todo mundo dá palpite, então nós precisamos estar preparados.
ok? Aos alimentos para o cônjuge, muitas vezes por 2 anos, a média aqui de decisões que eu vejo aqui no meu TJ, os alimentos compensatórios, que são diferentes dos alimentos para a sobrevida, mas sim aqueles alimentos de pessoas que se dedicaram a vida inteira e agora não tem mercado de trabalho. Então nós temos que entender essa questão dos alimentos e, se for pedir revisão ou exoneração, eu preciso me atentar se ocorreu de fato uma modificação, uma mudança na situação financeira. Foi um prazer ficar com vocês nessa aula. Nos vemos em breve. Até a próxima.